Você já parou para pensar por que o único continente inabitado da Terra é o mais vigiado do mundo? Estados Unidos, Rússia e China não concordam em quase nada. Porém, se uniram para trancar a Antártida, sem exploração livre, sem militares. Tratados secretos, expedições militares e mapas impossíveis revelam um mistério que pode mudar a história da humanidade. E se você quer descobrir a verdade, não perca tempo. Já me siga aqui, ative o sininho e bora lá! Um deserto de gelo implacável, com temperaturas que desafiam a própria sobrevivência humana. Mas se esse lugar é apenas um deserto congelado, vazio e sem população nativa, por que é que existe um tratado internacional assinado por 54 nações que proíbe terminantemente qualquer país de reivindicar território ali? Muitos dirão que isso é apenas paranoia e que a Antártida é protegida puramente porque é um santuário de pesquisa científica global. Mas vamos analisar isso com olhos críticos. A Amazônia, que é considerado o pulmão do mundo, é um dos ecossistemas mais vitais para a sobrevivência da nossa espécie. E ela não tem nenhum tratado que proíba outras nações de ir lá. O Ártico, no extremo norte, não tem um tratado com esse nível de restrição e isolamento. O fundo do Oceano Profundo, um dos lugares mais inexplorados e misteriosos do mundo, também não tem uma barreira diplomática tão intransponível. Apenas a Antártida possui um documento dessa magnitude, assinado em Washington em 1º de dezembro de 1959. E nós estamos falando aqui, gente, de 54 nações. Vocês têm a dimensão disso? E sabe qual é o detalhe mais intrigante? Essa lista de assinantes inclui superpotências rivais como Estados Unidos, Rússia e a China. E todos nós sabemos muito bem que são governos que historicamente não concordam em absolutamente nada. Governos que passaram décadas à beira de conflitos globais e que disputam cada centímetro de influência no xadrez geopolítico. Aí do nada, eles decidiram apertar as mãos e concordar sobre o isolamento da Antártida. Vocês não acham isso no mínimo estranho, não? O Tratado Antártico, ele congela qualquer reivindicação territorial e proíbe toda e qualquer atividade militar na região. Mas o que será que motivou uma união tão perfeita entre inimigos declarados no auge da Guerra Fria? Quando examinamos as entrelinhas desse documento oficial, os detalhes tornam-se ainda mais perturbadores. E o ponto mais misterioso que levanta alardes é que o tratado proíbe explicitamente qualquer tipo de explosão nuclear na Antártida. Aí eu pergunto para vocês, por que é que alguém veria a necessidade de proibir de forma tão categórica explosões nucleares num continente que, teoricamente, é dedicado apenas para a ciência e ao estudo do clima? Que tipo de anomalia, estrutura ou ameaça estaria escondido debaixo daquela camada quilométrica de gelo que justificaria o medo de um teste nuclear? E toda essa obsessão governamental pela Antártida não começou em 1959. Se recuarmos no tempo, encontramos movimentos altamente suspeitos antes mesmo da Segunda Guerra Mundial. No ano de 1938, o regime enviou uma expedição secreta e massiva para o continente gelado. Essa missão foi batizada como Operação Neuschwabenland. Os aviões dessa expedição sobrevoaram várias áreas da Antártida, mapeando o terreno e lançando milhares de bandeiras com a suástica. Agora, pensem um pouco na cronologia. Isso aconteceu 2 anos inteiros antes do início formal da Segunda Guerra Mundial. Recursos preciosos, aviões e cientistas foram desviados para o ponto mais isolado do sul global. O que é que os conselheiros esotéricos de Hitler sabiam sobre a Antártida para colocarem tanta urgência nessa exploração subglacial? Os mistérios não terminam com a derrota alemã. Em 1946, logo após o fim da guerra, os Estados Unidos decidiram organizar a maior expedição militar da história da Antártida.
E essa não foi uma viagem muito pacífica de mapeamento, não. Nós estamos falando de uma força-tarefa colossal que envolveu 4.700 soldados, 13 navios de guerra, incluindo porta-aviões, e 33 aeronaves avançadas. A versão oficial, ela afirma que era apenas um teste de equipamentos militares em condições de frio extremo e uma missão que era apenas científica. Mas sejamos realistas também. Nenhuma missão puramente científica ou de rotina necessita de um exército de quase 5.000 soldados armados e navios de combate na linha de frente. Há relatos históricos e teorias persistentes de que a operação Ride the Jump encontrou uma resistência inesperada no gelo. O que será que os americanos foram realmente combater ou procurar naquela imensidão branca? Eles falaram que devido ao frio tiveram que voltar antes do combinado. E existem várias possibilidades que justificam que esse nível de segredo e mobilização militar. E a primeira delas talvez seja a mais revolucionária. Ela aponta para a existência de uma civilização antiga extremamente avançada que habitou a região num passado remoto. A ciência convencional nos diz que a Antártida foi descoberta apenas no ano de 1820. Só que, no entanto, existem provas documentais que desafiam completamente essa linha do tempo oficial. E o caso mais famoso é o mapa do cartógrafo autônomo Piri Reis, de 1513. Esse documento histórico extraordinário está guardado com a máxima segurança no Museu de Topkapi, que fica em Istambul. O grande mistério desse mapa é que ele mostra com uma precisão cirúrgica a costa da Antártida completamente livre de gelo, detalhando rios, montanhas e acidentes geográficos complexos. Como é que um mapa desenhado em 1513 pode mostrar a costa de um continente que só seria oficialmente avistado mais de 300 anos depois? E o enigma, ele se torna ainda mais profundo do que ele já é. Em 1960, cartógrafos militares das Forças Armadas Americanas analisaram o mapa de Piri Reis e confirmaram o impensável. A costa desenhada do mapa corresponde exatamente à topografia subglacial da Antártida. Ou seja, as montanhas e rios desenhados no documento coincidem com o relevo que hoje está escondido debaixo de quilômetros de gelo espesso. E a ciência moderna estima que a Antártida está coberta por essa camada de gelo há pelo menos 6.000 anos antes de o mapa ter sido desenhado. Pare para pensar na implicação lógica disso. Se um mapa do século XVI mostra uma costa que estava coberta de gelo há milhares de anos, a única explicação possível é que Piri Reis utilizou fontes e mapas muito mais antigos como referência. Mapas que foram desenhados talvez por uma civilização que esteve fisicamente na Antártida antes de o continente congelar. Uma civilização que possuía tecnologia de mapeamento e navegação tão avançada quanto a nossa tecnologia de satélite atual, a qual só conseguiu confirmar esses dados geográficos em 1958. Se por acaso essa civilização avançada existiu e mapeou o continente no passado, o que será que aconteceu com ela? Estaria a tecnologia, a arquitetura ou o conhecimento dessa cultura perdida no preservado intacto debaixo do gelo impenetrável? Será que essa seria a verdadeira razão pela qual 54 nações assinaram um pacto de silêncio absoluto? Se a humanidade ela tivesse acesso às provas de que uma sociedade avançada existiu há milhares de anos, antes do que a história conta, toda a nossa estrutura social, religiosa e educacional o iria no instante. Tudo que nos foi ensinado nas escolas, cada livro de história, cada linha do tempo sobre a evolução da sociedade humana estaria fundamentalmente errado. A história oficial é contada e controlada por aqueles que detêm o poder do presente. E quem controla o passado tem tudo a perder se a verdade sobre a Antártida e sobre as origens reais da nossa civilização vier a público. O gelo do Polo Sul pode não ser apenas uma barreira natural,
mas sim o maior cofre de segredos do nosso planeta. E o Tratado Internacional é a chave que mantém esse cofre trancado longe dos nossos olhos. E agora o que eu queria saber é a opinião de vocês sobre esses mistérios. Vocês acham que o tratado ele serve apenas para fins científicos ou existe algo oculto debaixo do gelo que as autoridades mundiais temem revelar? Deixem os comentários de vocês aqui embaixo e vamos debater essa teoria. E não se esqueçam de compartilhar esse vídeo e deixar o like de vocês e se inscrever no canal para não perderem os próximos episódios, onde continuaremos a questionar a realidade que nos vendem todos os dias. Muito obrigado por assistirem esse vídeo e ficarem comigo até aqui, e eu espero vocês na próxima.